A gente vai entender um pouquinho da aplicação de sólidos em avião agrícola, entender como funciona, como é que configura, como é que calibra, o que eu tenho que ter no avião agrícola para ter a melhor aplicação de componentes, a dispersão de sólidos à lavoura. Então, basicamente, a gente pode encontrar um avião agrícola te entregando ou esse mapa de aplicação ou esse mapa de aplicação. E agora a gente vai entender o que muda, por que um mapa é totalmente riscado, é totalmente irregular e o outro mapa é totalmente homogêneo. O que está instalado no avião que muda completamente a forma de fazer o trabalho e a dispersão de sólidos. Então, basicamente, se a gente chegar numa atividade agrícola utilizando o avião para fazer a aplicação de sólidos, a gente vai partir de um polígono. Basicamente, é a área que a gente quer fazer o trabalho e fazer a aplicação. Essa área, o cliente já vai determinar previamente se ele queria fazer 100 kg de taxa fixa, 150, 50, 200, 300, aí vai de cada cultura, 5 kg, 10 kg de cada cultura necessária, ou ele vai definir e vai receber um mapa já de uma análise de solo, identificando a necessidade, uma maior concentração do sólido em uma região ou outra da área dele. Então, a partir deste modelo, eu tenho ou a taxa fixa por avião, que é uma única vazão por todo o polígono aplicado, então começa com 100 kg e vai terminar com 100 kg, ou eu tenho taxas variáveis, aqui 100, aqui 150, aqui 300, aqui 50, assim por diante. O avião consegue fazer as duas atividades, tanto taxa fixa quanto taxa variável, usando os equipamentos corretos. Então, o que a gente tem hoje na maior parte da utilização do avião agrícola? Utilizando um gate box convencional de taxa fixa. O que é isso? Na realidade, é exatamente o gate box que a gente tem aqui, porém sem esse comando elétrico. O que significa? É um comando manual. O que acontece com o comando manual? Eu tenho apenas uma única regulagem para fazer. Então, antes da aeronave decolar, eu vou lá e defino a abertura que a tampa vai fazer para fazer a dispersão dos sólidos, e a partir daquele momento, esta abertura da tampa ela vai ficar fixa durante todo o trabalho que vai ser realizado na lavoura. Então, automaticamente, eu já tenho que pré-definir e acertar o tamanho da abertura que eu preciso para fazer esse ajuste. Para esse ajuste, eu me baseio simplesmente na velocidade média do avião e na faixa de aplicação. Então, pegando essas duas informações, eu vou saber quantos quilos eu tenho que sair por minuto do meu gate box para completar em litros por hectare a minha aplicação. Só que esse número não é uma questão muito simples, porque o avião ele não mantém a velocidade constante. Então, a partir do momento que eu vou calibrar um gate box convencional e eu defino uma única abertura para tampa, uma única regulagem, eu tenho que obrigatoriamente manter a velocidade do avião constante durante toda a aplicação. Caso contrário, eu vou ter esse tipo de mapa de aplicação. Eu não consigo manter uma aplicação constante e eu vou errar toda a minha vazão que eu queria fazer. O que são esses riscos aqui? Se eu pegar um exemplo, esses riscos aqui são a oscilação da velocidade do avião. Então, consequentemente, se eu pegar um gate box convencional e eu calibrar para um Ipanema 180 km por hora, tá, para fazer a aplicação, senador de 110 milhas, e eu saio para fazer a aplicação com o avião cheio de sólido, pesado, eu vou entrar no tiro, quando eu entro no tiro eu estou com o avião lento. Consequentemente, eu não atinjo 110 milhas por hora, que foi o número de calibração que eu utilizei para velocidade. Eu posso atingir 90 milhas por hora, posso atingir 95, 98, 100, 105, mas dificilmente eu vou começar com o avião carregado em 110. Automaticamente, eu já começo no início da minha aplicação colocando muito mais produto do que eu deveria colocar. Ou seja, o avião está mais devagar, o gate box está calibrado para 110 milhas por hora, a dispersão do volume adequado para X quilos por hectare, e eu ando mais devagar. Quando eu ando mais devagar, eu estou soltando mais produto do que eu deveria. Então, consequentemente, se eu queria fazer em torno de 100 quilos por hectare, naquele momento eu vou estar fazendo 120 quilos por hectare, 110 quilos por hectare, eu não vou estar atingindo 100, que era meu objetivo. E assim por diante, quando o tiro continua na aplicação, o avião começa a ficar mais leve, começa a ganhar mais velocidade, além do vento também que interfere na velocidade do avião. Então, ele pode empurrar mais a aeronave, ganhando mais velocidade, ou
segurar mais a aeronave também, tirando a velocidade da aeronave. Então, automaticamente, durante todo esse percurso, eu nunca consigo manter a velocidade ao qual eu calibrei o meu equipamento. Então, consequentemente, se eu não manter a velocidade constante, se a minha velocidade, dependendo do avião que eu estou utilizando, Cessna, Ipanema, War Tractor, eu não vou conseguir manter uma velocidade fixa de operação. E minha velocidade pode oscilar muito, pode sair de 90 milhas por hora a 140, 150 milhas por hora. Consequentemente, toda aquela calibração que eu fiz se perdeu, porque ela não vai cumprir com aquilo que era o objetivo da aplicação. E a vazão em quilos por hectare, em toda a área, ela vai acabar variando. Consequentemente, eu queria fazer 100, mas tem lugares que eu faço 80, lugares que eu faço 90, lugares que eu faço 95, lugares que eu faço 120, lugares que eu faço 130, ou seja, a oscilação é muito grande. Se eu pegar uma aeronave Cessna, por exemplo, que consegue oscilar de 90 a 140, dependendo da configuração do avião, do motor do avião, que tem modelos diferentes, quantos por cento dá de diferença aqui é o percentual que eu vou errar na minha dose de aplicação. Mas, Felipe, lá no final eu queria aplicar, estou dando números aleatórios, 5.000 quilos na minha área dividido pelos hectares, deu 100 quilos por hectare, só que deu uma média de 100 quilos por hectare. Só que se eu for procurar no mapa onde eu conseguir colocar 100 quilos, eu não vou encontrar. Porque ou eu estou colocando 120, ou eu estou colocando 80, ou eu estou colocando 105, 125, mas eu não consigo botar o 100, que era o objetivo do trabalho. Então, automaticamente, eu faço uma operação que não corresponde a uma precisão exata daquilo que eu queria fazer. Quando eu utilizo o gatebox com taxa, com controle elétrico e o potencial de taxa variável, que isso a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente, o que eu consigo fazer na taxa fixa? Eu consigo pegar o gatebox elétrico, que também faz taxa fixa, só que a diferença? Ele corrige a velocidade do avião. Então, necessariamente, a partir do momento que o avião está pulverizando e oscilando a velocidade, a tampa do equipamento ela está oscilando e fechando mais ou abrindo mais de acordo com a velocidade que está o avião. Então, a calibração ela não é mais uma calibração fixa. O que acontece? Tu simplesmente vai pegar o avião e vai dizer, eu quero fazer 100 kg por hectare. E o sistema mantém saindo a vazão correspondente a 100 kg por hectare durante toda a aplicação. Então, qualquer ponto da lavoura que eu for analisar, eu vou ter 100 kg por hectare. Diferente de uma média de 100 kg por hectare, que foi tudo que eu gastei dividido por toda a área. A média bateu. Aqui eu vou em cada posição da lavoura e vou identificar a vazão de 100 kg depositada nessa lavoura. Então, isso é a grande diferença dos equipamentos. Então, uma aeronave agrícola que tem equipamento gatebox elétrico Travicar, ele consegue fazer uma aplicação assim. Se a aeronave tem um gatebox convencional, ele vai fazer uma aplicação assim. E só para entender, esse gatebox convencional também é fabricado pela Travicar. Então, eu chamo de convencional porque é um modelo que não é elétrico. Ou seja, que é um modelo que tem uma única calibração e ela, a partir que o avião decola, ele não tem como fazer novas regulagens. O gatebox elétrico, ele consegue fazer toda a regulagem durante todo o percurso. Então, essa é a grande diferença de eu pegar um equipamento e modernizar o avião. Ou seja, o avião que vai trabalhar para mim lá na minha lavoura, ela tem que vir com o equipamento gatebox elétrico, que eu garanto, ou seja, o trabalho que eu estou contratando está sendo entregue pelo avião de maneira completa, de maneira totalmente eficaz para aquilo que eu busco. Além de eu utilizar o avião com taxa fixa e garantir que ele está depositando, quando eu uso um gatebox elétrico, eu também consigo fazer a taxa variável. O que é a taxa variável? Toda operação de agrícola hoje, se não toda, mas a grande maioria, utiliza medições de solo, análise de solo. Consequentemente, uma análise de solo vai gerar um mapa do polígono do cliente, da área do cliente, com toda a necessidade que tem que ser completada naquela aplicação para nutrir o solo de maneira correta. Então, nesse caso, é um mapa de aplicação de fósforo. O que eu vou enxergar? Nos pontos vermelhos, eu estou com uma área totalmente defasada. Nos pontos verdes, a minha área já está boa. O que eu tenho que fazer? Trazer toda a área para ser verde. Consequentemente, eu vou ter vazões diferentes em cada lugar para aplicar. Então, vamos dar um exemplo aqui aleatório, tá? Vamos dizer que na área verde eu preciso de 50 quilos e na área vermelha eu preciso de 150 quilos. O avião agrícola equipado com o gatebox elétrico, ele consegue fazer o quê? Iniciar o tiro,
Então aqui, se no amarelo, por exemplo, é 100 quilos, o vermelho é 150 e o verde é 50. Onde ele for passando, ele abre e deposita exatamente a vazão que precisa. Chegou no amarelo, fecha um pouco mais, chegou no vermelho, abre de novo, chegou no verde, fecha mais, chegou no verde escuro, fecha mais ainda, para a vazão que precisa ser feita. O que significa isso? Colocar a vazão, a dose correta na posição correta. E essa diferença é utilizar as tecnologias disponíveis para o avião agrícola. Eu exigir do avião que vai trabalhar para mim, que ele chegue lá com toda a tecnologia disponível para me entregar o melhor trabalho. Então, se eu não trabalho com taxa variável, tá tudo certo. Eu vou exigir que a taxa fixa seja realmente de verdade a aplicação e chegue a vazão que eu contratei. Agora, se eu usar uma taxa, um gatebox com abertura convencional, eu já vou ter uma média, só vou ter uma média de aplicação. Então, eu quero uma média de 100 quilos. Então, no início do tiro eu posso estar botando 130, no final do tiro eu posso estar botando 80, 70 quilos. Consequentemente, a minha lavoura que precisava realmente de 100 quilos, não vai ter 100 quilos. E isso serve, esse gatebox serve tanto para semente, para ureia, para tudo que é tipo de aplicação de sólidos. Junto com ele vai o dispersor de sólido que a Travicar também fabrica. Então ele é mais uma ferramenta que trabalha em conjunto com o gatebox taxa elétrica para a dispersão de sólidos. Então toda vez que vocês forem utilizar agora um serviço de avião, e utilizar, por que eu estou explicando isso? Para vocês entenderem exatamente as tecnologias que tem no avião. E além do mais, o que é importante? Agora em período de El Niño, o que vai acontecer? O campo alaga, os tratores não conseguem entrar. Consequentemente, o que a gente tem? Uma zona que precisa do avião agrícola para completar a atividade. O que significa isso? Que os aviões vão aumentar muito mais a operação em consequência do alagamento da lavoura. Obviamente, alagamento fora de época, porque o arroz normalmente prepondera, né, a partir de um momento do alagamento e só entra o avião, mas tem muita atividade que o trator vem executando, principalmente de taxa variável, e que o avião não está sendo utilizado, porque até então não tinha possibilidade de fazer taxa variável. Agora com o gatebox elétrico, essa possibilidade totalmente plena e tu consegue fazer taxa variável. O que significa isso? Que vai abrir muito mais área para a atividade do avião em todos os momentos do ano, e não só naquele momento que fica crítico para o trator entrar. O avião passa a ter equipamento disponível para toda a atividade. Então, um pouquinho para exemplificar para vocês toda a vantagem de usar um avião agrícola em todos os períodos do ano, em todas as atividades de deposição de sólido, dispersão de sólido, e o avião agora totalmente capacitado para taxa variável em aplicação por avião, taxa fixa com calibração, com ajuste, como se fosse um fluxômetro regulando o tempo inteiro e garantindo a precisão da aeronave agrícola no trabalho da dispersão de sólidos. Então, isso tudo é uma grande evolução para o avião, porque traz muito mais área disponível para o avião trabalhar, em consequência de parar com os maquinários terrestres, que são mais lentos, são mais caros, e o avião faz trabalho muito mais rápido, muito mais preciso, e com toda a tecnologia disponível, consegue utilizar o que tem de melhor e mais moderno para fazer essa aplicação.